Ora, muito bem, a partir de agora estamos com 45 minutos a Porto, vamos falar das notícias que falam, por assim dizer, do Futebol Clube do Porto. Comigo já tenho, como de resto já tem sido habitual, o José Sousa e o Alberto Pinto. Para este programa, já que não houve jogos do Porto nesta semana que passou, devido aos 2 jogos das seleções nacionais, e o Porto tem vários jogadores, restam 14 jogadores nas seleções nacionais, entre seleções principais e jovens, e seleções jovens. Mas vamos olhar também aqui para algumas notícias e ainda vamos olhar também aquilo que poderá ser o jogo entre o Porto e o Santa Clara no Dragão na próxima segunda-feira às 8h15 da noite, e de resto é o jogo que fecha a 28ª jornada do Campeonato Português. Começando primeiro por esta notícia que envolve seleções e envolve um jogador que foi convocado para uma seleção, e eu vou já dizer qual foi, o jogador e a seleção. O Taremi foi convocado à seleção do Irão, mas, ao que parece, fez 12 mil quilómetros para lá, mais 12 mil quilómetros para cá. O que acontece foi que o Taremi foi convocado primeiro, mas foi logo de imediato desconvocado. Ao que a Bola escreve, e vou citar o jornal A Bola, que escreve: Taremi foi dispensado pelo selecionador do Irão, do jogo frente ao Líbano, que se disputa, portanto, que se disputou na segunda-feira, na terça. Portanto, e depois de ser avaliado pelo departamento médico do seu país. Portanto, ele foi avaliado cá, não havia nada de especial, segundo o departamento médico do Porto. Chega lá e, segundo o departamento médico do Irão, parece que não podia jogar ou não podia estar convocado e voltou para trás. Como a Bola noticiou, o avançado submeteu-se a um teste PCR, cujo resultado confirmou que já não tinha sinais de Covid-19, e no domingo viajou com destino a Meshed, cidade que acolhe a comitiva iraniana. Depois de uma semana em isolamento, em virtude do teste positivo ao novo coronavírus, conhecido em pleno balneário do estádio do Bessa, poucos minutos antes do arranque do derby com o Boa Vista, Taremi decidiu juntar-se aos companheiros da seleção para ser observado pelos médicos e falar pessoalmente com o selecionador croata Dragan Skocic. Portanto, foram 12 mil quilómetros e cansaço acumulado sem necessidade nenhuma, José Sousa. A informação que eu tenho é que o Taremi é uma pessoa de facto muito poupada, e a informação privilegiada que tem é que lhe faltavam 5 mil milhas para conseguir ter uma viagem de retorno na TAP. E portanto ele não quis desperdiçar. Não, eu sinceramente acho que ele foi lá porque precisava fazer. Como sabem, ele teve uma questão com o treinador do Irão há uns tempos atrás. Portanto, ele teve alguns jogos que inclusive acabou por não ser convocado. E eu parece-me que ele foi lá fazer o X. Não quis dar um sinal que ele está com a seleção, porque o Irão está apurado, já estava apurado para a fase final do Campeonato do Mundo, e quis manter as relações estáveis para que não haja a mínima possibilidade de não ser convocado para o próximo Mundial. Tirando isso, não vejo outra explicação para ele ter feito tantos quilómetros e depois nem sequer convocado foi e ser devolvido à fonte. O Porto muito agradece, quer dizer, escusava ter feito 12 mil quilómetros, mas é menos desgaste que ele tem e é mais tempo que passa cá com os nossos para criar algum entrosamento dentro da equipa. Alberto, também um comentário a esta ida e volta de 12 mil quilómetros e alguns bons milhares de libras que o Taremi há de ter gasto. Se calhar não foi ele que gastou, se calhar foi a Federação Iraniana, mas... Quem diz ele, diz ou a seleção, provavelmente a seleção, de certeza. A seleção iraniana. Ao preço que está o petróleo não faz grande diferença para a seleção do Irão. O que a Federação gastou, para mim, é indiferente. Agora,
Quer dizer, eu não sei se posso dizer aqui esta palavra, não é? Mas acho que sim. É uma estupidez fazer uma pessoa que é jogador de futebol profissional fazer tantos quilómetros para dizer olá ao treinador, parece que até nem se dão muito bem, e ser visto por um médico só para confirmar aquilo que os médicos do Porto, da sua equipa, diziam que ele tinha, quer dizer, eu não sei, pronto, são regras e eles deviam era mudar estas regras porque isto até pode agravar muitas das vezes se houver uma situação ajudem-me aqui, ele estava magoado, não é? De ele até ficar pior, porque não é ir ali a Madrid e voltar. Não sei quantas horas são de voo, e voar já todos nós voamos e é cansativo, não é? Para um atleta de alta competição, eu acho que não faz muito bem, mas pronto, são as regras que eu acho que deviam ser mudadas. Acho esquisito que isso aconteça, não é? Mas pronto. Seria preferível que a Federação Iraniana pagasse a uma junta médica independente, já que pode não confiar na do Porto, para atestar aquilo que o Porto, que os médicos do Porto diziam. E poupavam o jogador a fazer uma viagem daquelas. E poupavam dinheiro também. É só isto. Com isto tudo, quem fica mal na fotografia é o Departamento Médico do Porto. Porque fora... Se calhar não é a melhor palavra que eu devia usar, mas pronto, vou usá-la. Isto é quase estar a dar é quase estar a passar um atestado de estupidez ao Departamento Médico do Porto. Sim, isso é o que eu estava a dizer, quer dizer, as federações muitas das vezes não acreditam naquilo que os médicos dos clubes dizem. E quando quer dizer, eu acho que isso tem que haver comprovação desses factos. São médicos que dizem e que atestam o que lá estão a dizer. Eu posso ter percebido mal, mas eu até acho que a coisa é mais bizarra. Se calhar percebi mal, mas aquilo que eu percebo é que o Porto acaba por dizer que o jogador está em condições, ele faz a viagem e são os médicos do Irão que dizem que ele não está em condições. Portanto, eles contradizem os médicos do Porto. Percebi bem? Foi isto. Foi isso. O que é de facto estranho, porque tipicamente é o contrário, não é? Tipicamente é os médicos do clube dizerem não, ele está com uma lesão, não podes fazer nenhum tipo de esforço. Portanto, ele é cedido à seleção e a seleção diz, não, mas afinal parece que está tudo bem, portanto vamos convocá-lo. O então, inverso é estranho. É estranho, sobretudo é estranho. Se é isso, ainda é pior. Nem me tinha percebido que tinha sido assim. Quer dizer, os médicos do Porto atestam que ele está apto para jogar. Faz a viagem e os médicos da seleção do Irão dizem que ele que afinal não está apto para jogar. Se calhar foi com a viagem. Não devia ter feito. Não é? Se calhar foi com a viagem, só pode. Lhe agravou a lesão para lá e espero que para cá ele não tenha curado. E que esteja pronto a jogar contra o Santa Clara, que é o que a gente precisa. Pode ser que as várias horas de voo tenham ajudado para que as peças tenham ido ao sítio. Pronto, exatamente, é isso que se quer e que marque muitos golos contra o Santa Clara. Sim, pelo menos esse é o desejo dos portistas. Mas há aqui algo que aconteceu no treino de terça-feira, o que significa que com 14 jogadores do Porto nas seleções, mais 3 a recuperarem de lesão, o técnico do Porto, Sérgio Conceição, não teve, mais uma vez, grande parte de todo o seu plantel. Dito isto, foram 14 jogadores para as seleções. Além destes, o Manafá ficou a fazer tratamento. O PP já começou a fazer treino mais condicionado e, ao que parece,
pode vir a ser opção para o jogo com o Santa Clara, e ainda Bruno Costa, que também estava com treino condicionado. Tirando estes 3, juntando os 14, Portugal e outras seleções. O Porto tinha o Pepe, o Diogo Costa, o Otávio e o Vitinha na seleção portuguesa. Na seleção A. O João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges no Sub-21. O Mbemba na seleção do Congo. O Zaidu na seleção da Nigéria. O Grujic na Sérvia. O Eustáquio no Canadá. De resto, o Canadá vai fazer história porque vai ao Campeonato do Mundo. O Uribe, que está com a seleção da Colômbia. Sem contar, claro, do Taremi, porque já... Ele disse 2 vezes o Uribe porque ele vale por 2. Exatamente. Agora só temos um jogador da seleção colombiana, mas que vale por 2, que é o Uribe. É o Uribe. Eu disse Uribe 2 vezes. 2 vezes. Mas está certo, não está certo. Está errado. Está certo. Pois, eu queria dizer Uribe, mas queria dizer Colômbia. Que estava com a seleção da Colômbia. Mas paciência. Olha, tá... Marcou um golo. Marcou, sim, senhor. Está dito. Além do Taremi, que esteve no Irão, mas, como já falámos, teve de fazer marcha atrás. Na manhã de quarta-feira vai haver um novo treino no Olival e o Futebol Clube do Porto vai continuar esta preparação para o jogo com o Santa Clara. Tantas baixas no plantel do Porto, mas o Sérgio Conceição não muda, obviamente, até porque já está habituado a ter, ou a perder, salvo seja, não é a perder, a ver-se privado de não treinar durante 2 semanas com o plantel todo. O que significa que vai ter trabalho redobrado com os jogadores que vão chegar a partir de quarta-feira para treinar para segunda. José Sousa. Epá, eu fico muito feliz, e o Sérgio Conceição de certeza também, de se ver privado destes jogadores, porque se ele tem 14 jogadores na seleção, é porque a qualidade do plantel do Porto é boa. Por exemplo, o treinador da Oliveirense ou de outro clube qualquer não tem esta preocupação, não tem estes jogadores na seleção, e por isso a qualidade também é inferior. Portanto, é um problema. O Benfica também. Pronto, eu disse outros, pronto, o Benfica e outros que mais. O que é que eu acho? Pá, é assim, é óbvio que para o treinador não está nas melhores condições para treinar. Agora, há que perceber que ele vai receber os jogadores em condições muito mais vantajosas que quando as mandou para lá, por diversas razões. Há uma que é pior, obviamente nos índices físicos bem mais debilitados, isso parece-me. Agora, nos índices anímicos, pá, eu claramente acho que o Porto sai a ganhar com isto, porque o Diogo Costa faz a estreia pela Seleção Nacional. O Vitinha faz a seleção faz a estreia pela Seleção Nacional também. O Otávio faz jogos espetaculares e marca um golo. O Pepe volta outra vez para a seleção. Portanto, quanto aos A's, estamos entendidos. Quanto aos B's, à seleção de Sub-21, uma extraordinária exibição novamente do Fábio Vieira e dos outros todos também. E se formos olhar, o Uribe acabou por marcar. Vamos ver se a Colômbia se consegue apurar. Portanto, eu acho que ele vai receber os jogadores melhor. O Eustáquio passou. Também apurou. Portanto, ele vai receber os jogadores em melhores condições, pelo menos anímicas, do que aquilo que quando se deu. E, portanto, eu imagino que será uma semana em que ele vai ter que realmente reagrupar as tropas, mas com condições bastante boas, porque, que eu me seja a lembrar, tirando o Mbemba, que acabou hoje por ser eliminado, todos vão apurar para o Mundial. Há aí umas reservas face à Colômbia, que provavelmente não irá conseguir, mas dos 14, se apurarem 12, é extraordinário. Alberto, força. Exatamente. É como diz o José Sousa, o Porto só tem a ganhar com isto, porque os jogadores vêm todos com os índices muito lá em cima. Vêm todos muito... ou quase todos, tirando o Mbemba, que para já acho que é o único
dos estrangeiros que está eliminado, não é? O Zaidu ainda não está. O Euribe também ainda tem hipóteses. O Taremi já tem lugar. Já está apurado. O Eustáquio também e o Grujic também, não é? A Sérvia também está apurada. Por isso, nós também, quer dizer, eles vêm todos com os índices competitivos todos lá em cima, não é? O Mbemba não precisa, porque ele está sempre, não é? Está sempre com os índices muito, muito elevados. Não, desculpa lá, porque estavas a dizer a Nigéria foi eliminada. Foi eliminada por gol. O Zaidu foi eliminado por golos fora. Mas pronto, mesmo assim, mesmo que o Zaidu tivesse ido em frente, o Zaidu é daqueles jogadores que a gente tem que sempre subir os índices, porque ele às vezes está com os índices em baixo, é muito intermitente. Mas de resto acho que o José Sousa tem toda a razão. Os nossos jogadores vêm todos muito, muito motivados para o jogo da segunda-feira e vêm com uma vontade de fazer mais e melhor que aquilo que já têm feito, porque depois querem agarrar um lugar nas suas seleções, não é? Por isso eles não vão baixar braços, vão continuar a lutar para serem campeões, porque é um passo gigante para depois obterem um bilhete de ida para o Qatar. E mesmo estes aqui, eu se calhar aqui destes miúdos, eu se fosse ao Fernando Santos ainda aproveitava o Fábio Vieira para levar para o Qatar. Mas isso são contas de outro rosário. Mas acho que era jogador que tinha estaleca para estar nesta seleção principal. Todos eles jogaram nas suas seleções. Agora temos mais um luso-brasileiro a dar cartas na nossa seleção, que com o jogo com a Turquia fez um jogaço, foi o melhor em campo. Hoje não se deu por muito, mas está sempre a jogar a 200, não é? Para mim, apesar dos 2 golos terem sido marcados pelo Bruno Fernandes, para mim o melhor em campo foi o Danilo, que não sendo um central, fez um jogaço com uma garra fantástica e se calhar por isso é que a gente manteve a nossa baliza a 0, porque o Zé Fonte, apesar de ser um bom central, já não tem a rapidez que o Danilo tem, não é? E depois tem uma vantagem, porque como é trinco, consegue sair a jogar com a bola bastante, sem se enervar e saber onde é que a deve meter. Por isso, infelizmente o Danilo já não é jogador do Porto, mas já passou por lá, teve muitos momentos bons no Porto e fez-nos também sorrir. Pode ser que um dia volte. Estou confiante para segunda-feira que vamos ganhar ao Santa Clara. E porque estavas a falar do Otávio, vamos fechar, vamos dizer assim, esta ronda de notícias antes de nos concentrarmos mais no jogo com o Santa Clara e naquilo que falta para o resto do campeonato. O que é certo é que do Porto, e porque estamos a falar do Porto, falando dos jogadores do Porto, sem contar com o Vitinha, porque entrou no jogo e pouco fez, porque também já entrou muito em cima do final do jogo, ou mesmo no final do jogo, mas ressaltam 2 jogadores do Futebol Clube do Porto que, como de resto o Alberto já teve a oportunidade de dizer, que estiveram acima da média. E se calhar um deles mais uma vez, e o outro na primeira vez que joga um jogo oficial, sem contar com os jogos particulares, obviamente, mas contando com o jogo oficial, com este jogo oficial em específico, ou com estes 2 jogos em especial, estou a falar do Otávio, porque o Pepe não pôde jogar o primeiro, ainda por estar a recuperar, jogou só o segundo, e bastou para ver a qualidade para rever a qualidade do Pepe, e se calhar é por isso que o Pepe é considerado como talvez o melhor central do campeonato português.
e um dos melhores do mundo. Porque a exibição que ele faz contra a Macedónia do Norte é qualquer coisa extraordinária. A juntar ao Danilo, que está emprestado pelo Porto ao PSG. Não, já está. Não, já não está emprestado. Pois exato. Esteve, mas exato. Por causa da cláusula da obrigação de compra. Exatamente. Aliás, ela só não foi concretizada quando ele foi transferido, porque o PSG tinha ultrapassado o volume de investimento de gastos para esse ano. Portanto, ficou uma cláusula, estava vendido na primeira, receberam foi só na segunda. Exatamente. Portanto, o Pep e o Otávio fazem 2 jogos muito bons. O Pep contra a Macedónia do Norte, o Otávio contra a Turquia, e portanto o saldo das exibições dos jogadores do Porto pode-se dizer que é muito boa, porque o Otávio marca e assiste contra a Turquia, e o Pep está na origem do segundo golo da seleção portuguesa, porque é dele que vem o corte que surge depois de todo o desenrolar da jogada para o segundo do Bruno Fernandes. Alberto, começa agora por ti. Foi uma jornada de seleções que os jogadores do Porto evidenciaram-se. Claro, porque são a melhor equipa em Portugal. Não é por acaso que o Diogo Costa tira o lugar ao Rui Patrício, não é? E depois o Pepe, quer dizer, não há ainda me estava a faltar o Diogo Costa. Mas estava mais a centrar no Pepe e no Otávio, porque tiveram mais preponderância e porque o Diogo Costa, no conjunto dos 2 jogos, não teve assim tanto trabalho quanto isso. Só por isso. O trabalho que ele tem é, por exemplo, em relação ao Patrício, conseguir jogar melhor que ele com os pés. O Diogo Costa não se trabalha a jogar com os pés. O Diogo Costa consegue fazer passes longos, coisa que o Patrício tem mais dificuldade. É um excelente guarda-redes, já nos deu muitas alegrias, o Rui Patrício, mas o Diogo Costa a continuar assim, eu acho que o Patrício vai ser um bom elemento para treinar o Diogo Costa, sem desprimor para o Patrício, como é lógico. Agora, e depois tem lá outro jogador, outro guarda-redes, também criado do Porto, que é o José Sá, também prontinho para fazer o que o Diogo Costa faz, porque ambos, para mim, são melhores que o Rui Patrício a jogar com os pés. A grande pecha do Patrício é jogar menos bem com os pés. De resto, é um excelente guarda-redes, já nos deu grandes alegrias. O que é que se pode dizer do Pepe? O Pepe é o rei, como diz o outro rei, não é? Quem diz isto e que é rei no mundo, a gente tem que dizer o mesmo. O Ronaldo diz que ele que é o rei. Aliás, eu reparei num dos treinos da seleção que quando o Pepe entrou em campo para treinar, teve uma salva de palmas do rei Ronaldo, não é? À entrada dele. E é realmente um homem com 39 anos fazer o que ele faz, junto de miúdos que podiam alguns deles serem filhos dele, não é? Não há mais nada para dizer. É o maior central português de todos os tempos, é um dos maiores do mundo e com 39 anos a jogar ao nível que ele está a jogar é fantástico. O Otávio é, como é que se diz? É um pitbull, não é? É um jogador com uma garra e com uma... É um jogador à Porto. É daqueles jogadores que, para mim, é mesmo um jogador à Porto, que joga com uma garra desde o primeiro ao último minuto. Eu acho que ele está sempre com o mesmo ritmo todo o jogo. E por isso é que faz os jogos que faz. E por isso é que fez o jogo que fez contra a Turquia, que foi o melhor em campo, marcou um excelente golo e deu outro a marcar.
E por isso é que fez um grande jogo hoje, não tendo sido muito preponderante, mas é um jogador que sabe marcar o ritmo, que sabe parar o jogo quando ele tem que ser parado, que sabe sofrer faltas, que sabe fazer faltas quando as deve fazer, e é um jogador que vai dar muito a Portugal, tanto como dá ao Porto, que é fantástico. José Sousa, não vale a pena continuar a pergunta, que a pergunta é a mesma, portanto, Pronto, um então, comentário a estes três jogadores do Futebol Clube do Porto: Diogo Costa na baliza, Pepe na defesa e Otávio no meio campo e no ataque da seleção. Só para dizer uma palavra para o Vitinho, eu tive pena que ele entrasse só para dar um pontapé na bola uma vez, mas acho que ele tinha feito melhor serviço do que fez hoje o Bernardo. O Bernardo, ou por estar a jogar muito atrás, não gostei muito do jogo do Bernardo. O Bernardo é um grande jogador, não estou a dizer, até que nem estou a comparar, só que acho que se o Vitinha tivesse jogado ali 15 minutos, acho que ele ia dar cartas também. José, desculpa. Relativamente ao Pepe, ele é tão bom, pá, que eu, quando for grande, quero ser como o Pepe. Acho que é um jogador, pá, realmente é um gosto. Eu tenho pena que ele tenha 39 anos, gostava que ele tivesse menos 10 para jogar mais 10 ou 12 pelo Porto, porque é um jogador, pá, excepcional, de uma capacidade atlética absolutamente invulgar, e de uma entrega ao jogo, com uma capacidade técnica, pá, elevação. É um jogador, pá, como muito poucos passaram pelo Futebol Clube do Porto, pá, por Portugal, na posição em que ele está. E tivemos centrais de grande qualidade. Eu, por exemplo, que acompanhei, eu sou bastante mais novo que o Pepe, mas ainda me lembro de o ver a jogar no Dragão na estreia. Ele era o único central numa equipa do Quadri Hansen, portanto ele fazia a vez de dois. Quanto ao Diogo Costa, eu não estou de acordo que ele não teve, que ele não tenha brilhado. Ele não brilhou foi muitas vezes, porque eles não rematavam, mas há dois lances em que tem que dizer, há uma grande defesa no jogo com a Turquia, e mesmo o penalti, que não é ele que o defende, a posição como ele, a forma como ele ataca a bola e como ele marca presença na baliza, também intimida o atacante. E, portanto, eu não diria que será alheio ao avançado turco ter falhado a grande penalidade. Portanto, eu acho que ele teve imaculado. Portanto, fez 2 jogos, não sofreu gol nenhum. As bolas que ele tinha que defender, ele defendeu-as e, portanto, por acaso, não, ele sofremos o 2-1. Mas não podia fazer nada. Mas, de qualquer forma, teve uma prestação mesmo muito boa. Depois, relativamente ao Otávio, pá, é o que o Alberto disse tudo. Pá, é um pitbull. O homem tem, há uns anos atrás, via-se aquele anúncio das pilhas Duracell, e ele tem a Super Duracell. Aquilo não para nunca. Eu até desconfio que ele nem precisa carregar. Aquilo está sempre em constante carregamento. Ele não para nunca. Não sei como é que é possível, de facto, ele conseguir ter aquela capacidade, aquela cadência de jogo durante 90 minutos, sistematicamente. É um jogador verdadeiramente a pôr. Mais palavra só para o Vitinha. 1 minuto é 1 minuto, é verdade, mas uma internalização é uma internalização. Estatisticamente, esta internalização que ele teve, daqui a uns anos, vale tanto como se ele tivesse jogado os 90 minutos. E eu acho que foi uma mensagem muito forte do nosso selecionador para um jogador muito novo, que pode dar muito a Portugal e que lhe deu o privilégio de ele se estrear num apuramento para um campeonato do mundo e em casa, que eu acho que faz toda a diferença. O estádio gritava Vitinha. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. E eu acho que ele só não entrou antes, porque o estádio gritou pelo nome dele e ele meteu o Mateus e ele meteu o Fernando Mateus Santos e o William, só para não fazer a vontade, porque quem manda sou eu.
Mas é típico do Fernando Santos, porque É, ele claro. já treinou, Claro. Não se o intimida, Porto. não se intimida e eu é que sei. E quantas vezes o Dragão, à época, nem sei se... Não, à época não era Dragão, à época era nas Antas. Era nas Antas. Nas Antas. E ele, sempre que o estádio pedia para entrar alguém, ele fazia questão de meter outro qualquer, menos o que era pedido. Exatamente. É típico do Fernando Santos. Mas, pronto. Mas ele vai ter as suas oportunidades com a categoria que ele tem. Vai ter mais oportunidades, com certeza. E fechado o ciclo das seleções nacionais, partimos para não para o Qatar, mas sim para a 28ª jornada do Campeonato Português. A Liga Bwin vai abrir de novo na sexta-feira com o Sporting de Braga Benfica e termina na segunda-feira, às 8h15, com o Futebol Clube do Porto Santa Clara. E, olhando já para este jogo com a equipa açoriana, vai ser um jogo, ou pelo menos espera-se, que seja um jogo complicado, até porque a última vez que ou das últimas vezes que o Porto jogou com o Santa Clara, não no Dragão, mas sim nos Açores, o Porto ganhou uma, perdeu a outra, perdeu para a Taça da Liga, ganhou para o campeonato, ganhou para o campeonato por 3-0 nos Açores, se não estou em erro, isso não me estou a enganar. Não me estou a enganar. Portanto, foi em outubro de 2021, o outro foi em novembro de 2021. Os números apenas inverteram, só que para o campeonato o Porto marcou e o Santa Clara não marcou. E o Porto também não sofreu, obviamente. O que é que se pode esperar deste Porto-Santa Clara? Claro que já sei que me vão dizer que esperam que o Porto ganhe, mas eu quero além disso. O que é que se pode esperar além daquilo que vocês esperam que seja a vitória do Porto? Pode começar quem quiser. Estou Alberto, estás à vontade. Sim, o que é que se pode esperar deste jogo? O Santa Clara é uma boa equipa. Eu, por acaso, já não me recordo qual é o lugar que ela ocupa na tabela, mas 10º. É uma equipa que já ganhou este ano ao Porto, não é? Eliminou o Porto e acho que também ao Sporting, certo? Certo. Sim, certo. Não sei qual foi o resultado com o Benfica, já não me recordo. Mas o Benfica perdeu 5-0 em casa, okay. Mas fora não. Portanto, sim, em casa, exatamente. Fora não. Em casa. Perdeu 5-0 em casa do Santa Clara. Sim. Mas foi um jogo muito, muito atípico. Pois. Eu lembro-me desse jogo. O Santa Clara tem uma boa equipa e pronto. E às vezes prega partidas aos grandes, como já tem pregado. E este ano já nos aconteceu. Mas nós temos agora, penso que são 6 finais, não é? Julgo que sim, 6 finais. E eu, muito me engano, nós vamos ganhá-las todas. Eu tenho quase a certeza absoluta que nós não vamos perder um jogo. Nem empatar. E estou a ser, podem dizer vocês, estou a ser muito... ou estar aqui convencido, mas estou convencido realmente porque nós temos uma super equipa. E como disse há bocado, eles vêm todos muito motivados. E agora, nesta reta final, todos querem ir ao Qatar. Por isso, eles vão trabalhar para isso. Também podem dizer assim, mas eles também podem tirar o pé para não se magoarem. Se tirarem o pé, não jogam aquilo que deviam jogar e também não vão, por isso... Não, eu acho que isso não vai acontecer, até porque o Mundial este ano é, pela primeira vez, não é no verão, portanto, em setembro, não, em dezembro. Portanto, vai ter decorrido pelo menos meia época daquilo que é a próxima época. Portanto, eu acho que essa questão não se vai colocar, é demasiado cedo para deixarem de pôr o pé. Então, uma convocatória vai sair só lá para... Deve sair setembro ou outubro, na melhor das hipóteses, sim. Para outubro. Até porque... creio que aquilo que se está a preparar, e agora estou a falar de cor porque não tenho total certeza,
e agora também não tenho forma de o confirmar já, é que a Liga dos Campeões, portanto a fase de grupos da Liga dos Campeões, em vez de começar, como tradicionalmente começa na segunda semana de setembro, mais coisa menos coisa, vai começar vai começar mais cedo, aí por volta de meados de agosto. Portanto, vai ser um início da época 2022-2023 bastante atípica, com a final com os últimos jogos da Liga dos Campeões a serem por volta de finais de outubro, creio eu, mais coisa menos coisa. Portanto, o que significa que tudo o que acontecer antes do Mundial, em termos de competições europeias, vai ficar tudo decidido em outubro, mais coisa menos coisa. Então, vai ser diferente ver um Mundial que costumava ser com cerveja e amendoins e termossos, agora vai ser com vinho do Porto e bolo rei, não é? Rabanadas. Pronto, ok. Pronto, mas relativamente ao Porto Santa Clara, eu estou sempre confiante, vocês já sabem, esta é a palavra que eu uso para descrever o meu sentimento em relação aos jogos que o Porto tem ou vai ter já a seguir. E já a seguir é com Santa Clara e é para ganhar. E não tenho dúvidas nenhumas com uma boa exibição no Dragão. Depois ficam a faltar mais 5 finais. São todas para ganhar. Eu tenho a mesma confiança que tem o Alberto, só que mas tenho a doseada. Eu espero ganhar os jogos, mas só peço um de cada vez, portanto para a próxima vamos só ganhar ao Santa Clara. Atenção que o Santa Clara não é pera doce, não é no embate Porto-Santa Clara que um ganhou um e o outro ganhou o outro, não. O Santa Clara foi a única equipa portuguesa que esta época ganhou ao Porto. A única. E foi num jogo da Taça da Liga. Portanto, isso revela pelo menos, termos algum cuidado na abordagem da equipa para este jogo. E eu recordo, por exemplo, mesmo num Portugal-Macedónia, onde éramos claramente favoritos, é preciso sempre ter muito cuidado, porque como é que é? Cautelas e caldos de galinha e qualquer coisa do género, nunca fez mal a ninguém, e eu acho que o Porto deve entrar deve entrar com confiança, mas também deve entrar com precaução. E levar o jogo com a tranquilidade, de maneira a conseguir os 3 pontos. Porque se conseguirem estes 3 pontos, ficam a faltar apenas 6 jornadas, ficamos apenas de 5 vitórias, e se formos contando vitória a vitória, até porque eu não sei se o Porto vai perder um ponto ou outro até o final do campeonato, é possível que não consiga ganhar todos, mas uma coisa é certa, os outros também não vão conseguir isso, até porque o segundo e o terceiro são deles, não é? Não precisamos de ganhar os jogos todos, até porque se o Sporting perder com o Benfica, com o Conte... É isso, ou seja... precisamos só de 5. Nós temos que garantir 5, porque nós temos 6 pontos de avanço, sendo que na verdade só temos 5,5, não é? Porque o gol-average não é favorável ao Porto. Mas se ganharmos mais este ponto, mais este jogo, se a seguir vem um jogo difícil, que é o jogo de Guimarães, e se nós conseguimos ganhar, eu acho que o campeonato pode tomar uma inclinação muito forte daqui a 3 jornadas, porque se o Porto conseguir vencer os 3 próximos jogos e o Sporting, na recepção que tem ao Benfica, não é daqui por 2 jornadas, é na jornada 30. É jornada, não, 31, porque o Porto agora recebe, acho que é 31, porque o Porto agora recebe, acho que é para a zona 30, pronto, então agora vai ser a jornada 27, 28, 29, essa será a 30. O Porto, sei que agora recebe Santa Clara, depois vai a Guimarães e recebe o Portimonense, não é? E o Benfica e o Sporting agora recebe, penso eu, que é o Passos Ferreira, salvo erro, depois vai ao Bessa e recebe o Benfica. Acho que é qualquer coisa assim. Portanto, é possível que, se as coisas nos correrem bem, o campeonato comece a ficar decidido bem antes do final do o Sporting recebe o Passos Ferreira e depois vai ao Tondela. Ao Tondela, isso, ok. E depois é que joga contra o
Depois recebe o contra o Benfica e depois acho que tem que ir ao Bessa, o Sporting. Exato. Tem que receber o Gil Vicente, qualquer coisa por aí. Depois do jogo com o Benfica, o Sporting, portanto, depois do jogo com o Benfica e o Porto, depois do jogo com o Portimonense, o Porto e o Sporting voltam a encontrar-se para jogarem a segunda mão da taça. Dia 20 de Abril, não é? Exatamente. Pronto, e aí espero que se o Porto estiver em maré alta e tiver conseguido, como é ali eu o grande... penso que 20, não, desculpa, não é 20, é 21. Joga a 21? Já foi alterado e está aqui no site que eu estou a ver, e vou dizer qual é que é, portanto, no site do 00 está 21, mas no início, a data inicial era 20. Bem, eu vou ter que ter uma conversa com o presidente da Liga, porque ele não me notificou disso e depois estou aqui a dizer mentiras num programa como este. Portanto, depois farei as contas com ele. Porque estava a 20, tenho a certeza que estava a 20. Estava a 20, estava e eu também já tinha dito várias vezes, quer aqui, quer também no 45 minutos ao Sporting, que era no dia 20. Portanto, vamos ter de ser os três a notificar, porque isto mudou para quinta-feira, dia 21 de Abril, às 8h15 da noite. Exatamente. Lá se devem ter lembrado que às 8h45 se calhar não dava assim muito jeito, porque era tarde demais. Digo eu, não sei, com os nervos. Força. Não, mas o Zé estava a acabar. Eu penso que nós, 3 jornadas antes, já somos campeões. Esta é a minha convicção. Eu espero que tenhas razão. Eu gosto de decidir as coisas cedo. Não guardes para amanhã o que podes ganhar hoje. Portanto, eu prefiro sempre ganhar mais cedo possível. É o que vai acontecer. E falando de calendário e terminando com o calendário, e vamos falar, e hoje falamos dos temas todos e sem tempos adicionais e sem tempo de compensação, mas ainda falta um bocadinho. O Porto, hoje portanto, não vai haver prolongamento. Hoje dificilmente acho que vai haver prolongamento, mas já vamos ver. Portanto, o Porto vai receber com o Santa Clara, fechada a 28ª jornada com o Santa Clara, depois desloca-se a Guimarães, recebe em casa ao Portimonense, joga a segunda mão da taça no dia 21 de Abril, às 8h15 da noite, no Dragão, contra o Sporting. O Porto está em vantagem no placar. Na eliminatória. Depois, feito este jogo, vai a Braga, recebe o Vizela, vai à Luz e termina em casa com o Estoril Praia. Portanto, vocês creem que o campeonato fica decidido uma jornada antes ou uma jornada depois, ou melhor dizendo, no fim de semana antes ou perto do fim de semana do jogo com o Sporting de Braga? Portanto, fica decidido em Portimão em casa ou começa a decidir Não. Com o Portimão em casa não decide nada. Aí pode levar uma inclinação, mas repara, não é possível decidir aí, a não ser que haja um grande trambolhão do Sporting, não é? Até lá. Pode começar a ganhar já perder 2 jogos. Sim, portanto, dificilmente eu gostava que se decidisse a nosso favor já aí. Perder 2 jogos ou empatar 2 jogos também chega. Sim, mas o Sporting também não está para perder assim. O Sporting está com uma cadência também de vitórias muito semelhante na linha da nossa. Portanto, eu acredito que vamos ser campeões e vai ser com uma diferença muito semelhante com aquela que estamos a manter, porque andamos desde o campeonato com uma diferença sempre muito ténue. Portanto, o Sporting também, o Porto ganha. Aliás, o Porto não faz uma época tão positiva em termos pontuais desde a época do Vilas Boas. Eu penso que a esta altura do campeonato é a melhor época de sempre do Sérgio Conceição. E o Sérgio Conceição pode quebrar mais um recorde, portanto... Aliás, o Sérgio Conceição é perito em quebrar recordes. E com este pode ser mais um ao fazer... Agora não tenho aqui de cabeça, mas ao fazer... ou de ganhar mais jogos consecutivamente do que aquilo que fez... Não perder pelo menos 56, não é? 56, é isso, portanto, 57. Em fazer 57 jogos... Já o bateu, esse recorde já é dele.
Quer dizer, todas as semanas ele bate um recorde dele da semana anterior. Pronto, se for assim, está certo. Portanto, é continuar. Mas continua, Zé, desculpa. Perdi-me. Estávamos a falar do campeonato ficar decidido depois do jogo com o Sporting para a sim, taça. não acredito que saia decidido efetivamente na jornada do Portimonense Porto e Sporting Benfica, porque isso implicava, porque até o final do campeonato ainda temos 9 pontos e, portanto, era preciso que o Porto ganhasse os jogos todos e o Sporting perdesse apenas um. E mesmo assim, no Porto, matematicamente ainda não era campeão, porque ficava a 9 pontos quando faltavam 9 pontos em disputa, que era o jogo com o Braga, com o Benfica e depois com... ainda faltavam 12 pontos após isso. Nunca seria, porque faltariam 12 pontos, porque o Porto, depois dessa jornada, tem mais 4 jogos. Vai a Braga, recebe o Vizela, vai à Luz e recebe o Estoril. Portanto, é praticamente impossível ser aí. Depois de jogar com o Braga, no fim da jornada com o Braga, pode já ser possível, mas mesmo assim continuo a achar difícil. Mas antes do jogo do Braga é impossível. É o que eu estou a dizer, é nesse jogo, porque ele disse que era a 3 jornadas do fim e é isso que vai acontecer. Isso começa a ser possível. Vai acontecer, de certeza absoluta. O Sporting está, como tu dizes, com uma boa cadência de resultados. Eles também têm uma boa equipa e estão com essa cadência de bons resultados. Agora, o que eu digo é que contra o Benfica, se aquilo não correr bem, que eles desanimem e aí possam perder mais pontos logo a seguir. Eu não sei qual é o jogo que eles têm a seguir ao Benfica. É connosco. Mas é para a taça. Se eles perderem com o Benfica e depois perderem connosco logo a seguir, quer dizer, para eles vai ser muito difícil endireitar-se para o próximo jogo do campeonato. Sim. E é por isso que eu digo que se calhar nós conseguimos a 3 jornadas do fim já cantar vitória. Mas, como diz o José Sousa, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E o que eu desejo é o que eu desejo. Espero que aconteça, não é? Mas isso, para isso acontecer é preciso estarmos lá. Ainda estamos a fazer futurologia só. E continuando na senda dos desejos para o jogo Santa Clara a nível de resultado. Alberto, começando agora por ti. 3-0. É também o que eu ia dizer. 3-0. É a minha... E quem é que marca? Otávio e Taremi. 2 do Taremi e 1 Otávio. Eu vou ser mais distribuidor, vou dar um ao Ivanilson, vou dar um ao Taremi e vou dar um ao PP. Pronto. Também está bem. E quem é que vocês apostam que vai jogar? Qual é que vai ser o vosso titular? Isso é fácil. Sem contar com o Diogo Costa, que esse é titular. Pronto, então, para começar, Diogo Costa, já acertei. O Pepe e o Mbemba, não é? O João Maio, o Zaidu, o Uribe, o Vitinha, o Otávio e depois o Taremi e o Ivanilson. E o PP falta um. E o PP, exatamente. Eu aposto exatamente na mesma equipa. Eu acho que desses jogadores todos, o PP não começa de início e quem vai jogar é o Fábio Vieira. Depois no próximo programa falamos. Também não está mal, também concordo. Sim, mas isso porque ele vem de uma lesão e se calhar faz sentido. Mas pronto, a um ou outro estamos bem servidos. E é para ganhar 3-0. E se não demorar mais, se tiver prolongamento, caminha 4-0. O prognóstico. Prognósticos estão no fim do jogo. Exatamente. O 45 minutos a Porto vai ficar por aqui. Para a semana vai haver mais discussão, não, mais conversa sobre tudo aquilo que envolve o Futebol Clube do Porto. Portanto, este programa vai para o ar quarta-feira. Como sempre, todas as quartas-feiras há 45 minutos a Porto, depois com a repetição na quinta-feira às 9 e às 9 da manhã e às 2 da tarde.
De resto, no domingo, na sexta, no domingo e na segunda, os relatos voltam à Rádio Nacional de Desporto. Sexta-feira com o Braga Benfica. Domingo com o Sporting, o jogo do Sporting em casa. O jogo do Sporting, exatamente. O Sporting joga no domingo e o Porto vai jogar na segunda-feira. O Sporting joga com o Passos e no domingo. E na segunda o Porto joga com o Santa Clara no Dragão. Estes três vão ser ouvidos aqui na Rádio Nacional de Desporto. Meus amigos, até para a semana. Até para a semana. E a vocês que nos ouvem também. Até para a semana, porque este é o 45 Minutos à Porto. Foi um gosto enorme. Estamos juntos.